Tá só começando e nessa época do ano, como sempre, o mercado da bola fica movimentadíssimo. Então a gente já começa mostrando as novidades dos clubes brasileiros para a próxima temporada, as novidades dos clubes brasileiros para 2018. Quem traz as novidades, começando pelos clubes de São Paulo, é o nosso repórter André Cavalcante, vai participar aqui do Central Fox, está ali em frente ao Pacaembu. As novidades dos paulistas pra gente, por favor, André Cavalcante, boa tarde para você. Bem-vindo ao Central Fox. Boa tarde, Flávio Vinick, boa tarde para todo mundo ligado no Central Fox. É isso, o ano está acabando, 26 de dezembro, mas a movimentação nos bastidores dos grandes clubes brasileiros, essa movimentação continua, não é diferente nos 4 grandes clubes paulistas. No São Paulo, para a gente começar o nosso giro pelos clubes paulistas, pelo São Paulo, muita preocupação em torno do atacante Lucas Prato. São Paulo que anunciou recentemente a contratação de um reforço para o gol, para o sistema defensivo. O Jean assinou um contrato de 5 anos, será o goleiro São Paulino ao lado do Sidão, os dois disputando posição a partir de 2018. No sistema defensivo, um bom reforço. No ataque, Lucas Prato já interessava ao River Plate, que prepara uma proposta para apresentar ao São Paulo, pelo menos é isso que crava a imprensa argentina. E agora quem deve entrar na parada, segundo também a imprensa argentina e a imprensa mexicana, é o América do México. Portanto, Lucas Prato atraindo muita atenção nesse momento no mercado da bola. O São Paulo, sempre que se posiciona a respeito, diz que pretende continuar com o Lucas Prato, que inclusive deve comprar mais 15% dos direitos federativos do jogador, mas quando a proposta pintar, o Lucas Prato terá que ser ouvido, e se for o desejo do atleta, ele pode sim. Principalmente, o que é mais evidente seria uma saída para o River Plate, já que o jogador é argentino, e o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, pretende utilizá-lo sem dúvida nenhuma como titular, o que pode aproximar o Prato de um retorno à seleção argentina, comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. Portanto, essa é a questão do São Paulo no momento. Saindo do São Paulo para falar um pouquinho do rival São Paulino, do Corinthians, que perdeu a principal referência ofensiva, já que a gente está falando de um atacante, Lucas Prato, que pode deixar o São Paulo. Jô vai deixar o Corinthians, pivô, centroavante, faz bem esse papel ali de segurar a bola no ataque da equipe corintiana. Uma proposta praticamente irrecusável do Nagoya do Japão, 11 milhões de euros. Isso quer dizer que o Corinthians terá dinheiro em caixa, mas a gente sabe que a situação financeira do Corinthians é bastante delicada, e o técnico Fábio Carille, em recentes entrevistas, deixou claro que não espera uma cereja do bolo, não espera uma grande contratação, se bem que, nesse momento, se tem um clube mais próximo de contratar talvez o nome mais cobiçado do mercado da bola, que é o Gustavo Scarpa do Fluminense, esse clube, no momento mais próximo, é sim o Corinthians, que antes negociava com o Fluminense na base da troca, com o Giovanni Augusto, com o Léo Príncipe, com o atacante Luca. Os 3 iriam para o Fluminense por 1 ano e o Gustavo Scarpa ficaria 1 ano no Corinthians. Agora, a equipe alvinegra do Parque São Jorge tem dinheiro em caixa, não deve investir os 11 milhões de euros do Jô, mas tem algum dinheiro para barganhar essa contratação junto ao Fluminense. O Corinthians, que já anunciou oficialmente a chegada do Júnior Dutra, atacante do Avaí, já fechou também com o René Júnior, volante do Bahia, busca também um zagueiro sem nenhum nome revelado no momento, e busca esse meio-campista Gustavo Scarpa. Seria a grande contratação corintiana, apesar de perder um grande nome no ataque, saindo o Jô pro futebol japonês. O que a gente percebe nos bastidores do Corinthians é que a busca por um nome ali no ataque seria um nome bem mais modesto, que é o do Trellis, colombiano, que joga no Vitória da Bahia. O Trellis, inclusive, já deu declarações de que tá tudo certo com o Corinthians, questão salarial definida, só que o Corinthians precisa dar uma recompensa, compensar financeiramente o Vitória por ceder esse jogador. Fala assim, algo em torno de 2 milhões de reais. Como diz, Corinthians com dinheiro em caixa não deve ser um problema. Trellis deve defender sim o Corinthians a partir do ano que vem. Corinthians, portanto, ainda se mobilizando nos bastidores para se reforçar, e diferentemente da situação de outro rival do Corinthians, do Palmeiras, que está praticamente na parte final do seu ciclo de contratações. Palmeiras já trouxe o Lucas Lima para o meio campo, o Diogo Barbosa para a lateral esquerda, Emerson Santos para a defesa, o Everton para o gol, e o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, já deu declarações que o ciclo de contratações
da equipe alviverde deve se encerrar sim com a chegada de um lateral direito. E esse lateral direito é o Marcos Rocha, nome importantíssimo do Atlético Mineiro nos últimos anos. Marcos Rocha viria para o Palmeiras por um ano e o Palmeiras cederia ao Atlético Mineiro o atacante Roger Guedes também por um ano, fazendo essa troca válida durante toda a temporada de 2018. Esse negócio pode se concretizar hoje ou nos próximos dias, e aí o Palmeiras deve encerrar o seu ciclo de contratações e vai ficar só aquele asterisco com relação à situação do zagueiro Mina, colombiano, que já tem um acerto, um acerto com o Barcelona, envolvendo 9 milhões de euros. O Barcelona tem a preferência pela contratação desse jogador, o zagueiro Yerry Mina, só que só a partir da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Isso quer dizer que o Palmeiras deve negociá-lo sim depois da Copa do Mundo da Rússia. O Mina deve trocar o Palmeiras pelo Barcelona, mas a imprensa europeia especula muito a possibilidade do Barcelona antecipar essa prioridade de compra. E aí, em vez de 9 milhões de euros, obviamente que o Palmeiras pode pedir mais do que isso, e isso pode acontecer dependendo da necessidade do clube espanhol. Mas o Palmeiras pertinho de encerrar aí o seu ciclo de contratações. E o Santos, pra gente encerrar o nosso giro pelos grandes clubes paulistas, o Santos é o que tem a situação mais delicada ou indefinida no momento. A diretoria, a presidência foi trocada agora com as eleições. José Carlos Pérez é o novo presidente. Na semana passada foi revelado o nome do novo diretor de futebol, Gustavo Vieira, filho do Sócrates. Ele inclusive viajou para o Rio de Janeiro, e a informação que a gente tem é que ele fechou sim as negociações com o Jair Ventura, que vai deixar o Botafogo para assumir o comando do Peixe, mas isso acontecendo nesse momento. O Santos sequer anunciou oficialmente o nome do Jair Ventura, pode anunciar hoje ou também nos próximos dias. E com a chegada do Jair Ventura, aí sim é que o Santos deve fechar algumas contratações, já que o time vai disputar a Libertadores do ano que vem, precisa de um elenco bom, com bons nomes, com bons jogadores, já que perdeu o Ricardo Oliveira, Lucas Lima, o Zeca teve aquele problema também na Justiça do Trabalho, só jogadores saindo, e o Santos precisa de contratações. E o que se fala agora, o nome da vez, é o do Gabigol, o jogador revelado pelo próprio Santos, que tem o passe pertencente à Inter de Milão, lá da Itália, foi emprestado ao Benfica, teve problemas de adaptação tanto na Itália quanto em Portugal. Só que o Gabigol recebe muita grana, né? Salário muito alto para os padrões do futebol brasileiro, e aí cabe ao Santos negociar com a Inter como é que seria esse acerto. A Inter teria que pagar a maior parte do salário do Gabigol, e o Santos pagando uma parte menor para contar com um jogador ou atacante que seria fundamental, já que como eu disse, o Santos perdeu peças importantes nesse mercado de transferências na transição da temporada 2017 para 2018. O Santos quer o Gabigol e ainda também vai enfrentar assédio São Paulino. O São Paulo também está nessa parada para trazer o Gabigol, e ainda tem uma outra questão entre esses dois clubes, Santos e São Paulo. O Santos tem o lateral direito, Vitor Ferraz, muito bom jogador, que interessa ao São Paulo. O São Paulo também pode tirar o Vitor Ferraz, lateral direito do Santos, para jogar no Morumbi a partir do ano que vem, como moeda de troca. Inclusive o Santos pode utilizar o Hudson, aquele mesmo volante que jogou pelo Cruzeiro e bem nessa temporada de 2017. O Cruzeiro tinha prioridade de compra, não exerceu, então o Hudson pode ir parar no Santos. De repente Vitor Ferraz sai da lateral direita do Santos, vai para o São Paulo, e fica em aberto essa questão do Gabigol, que já deu entrevistas que quer voltar para o futebol brasileiro, mas aí depende da Inter de Milão liberá-lo, e a gente sabe que os clubes brasileiros estão com os orçamentos limitados. Vamos acompanhar o que acontece nesse mercado de transferências. Como eu disse, Flávio Vinick, amigos do Central Fox, até te chamei do nome do técnico do Corinthians, Vinick, perdão. O mercado da bola aqui não para. 26 de dezembro, o ano está acabando e as coisas vão acontecendo, e a gente vai trazendo as informações ao longo da programação dos canais Fox Sports. É com você, Vinick. Muito obrigado, André Cavalcante, fazendo uma atualização completa aí das equipes de São Paulo sobre o mercado da bola, quem chega, quem sai. Olha, uma negociação que ainda está dando o que falar, essa já foi sacramentada, né? A troca do Lucas Lima do Santos pelo Palmeiras deixou o torcedor do Peixe frustrado, e alguns deles usam as redes sociais para provocar o jogador. Olha só, um perfil de torcedores do Santos postou um vídeo do Meia sendo vaiado em um amistoso, mas o jogador, que sempre foi polêmico nas redes sociais, respondeu da seguinte maneira: tô nem aí, meu coração é verde. Olha só, a matéria tá lá.
foxsports.com.br, dá uma olhada e tira todas as dúvidas. Olha, por falar no Palmeiras, no início do ano que vem começa mais uma edição da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Verdão, que nunca venceu essa competição, chega forte para 2018. E quem acompanha os treinos do Verdão é o repórter Gudrian Neufer. Olá, amigos dos canais Fox Sports. A famosa academia nesta época do ano é dos garotos da base do Palmeiras. E o time Sub-20 está nos últimos preparativos para disputar a Copa São Paulo, o maior torneio de júnior do país. Em quase meio século de disputa, o Palmeiras jamais venceu a Copa São Paulo, mas acredita que agora vai. Isto porque o ano de 2017 foi o melhor ano da história da base do Verdão. O Palmeiras conquistou ao todo 16 títulos. Os destaques desse time são Zé Aldo, que treina com a camisa 6, mas joga com a camisa 10, e o meia Alanzinho, destaque da seleção brasileira no último Mundial Sub-17. O Palmeiras estreia no dia 2 de janeiro contra o Luverdense do Mato Grosso. Gudrian Neufert, da academia, para os canais Fox Sports. Olha, a novela Fred chegou ao fim no último sábado. Muitos